queria viver mais um tempo do que só o tempo que a gente tá aqui pra viver mesmo. Tem tanta coisa legal que tá pra acontecer. Essa é uma época da humanidade que a gente tá... Não estamos só vivendo. A gente tá, como humanidade, fazendo uns troços muito loucos o tempo inteiro. Eu tive uma brisa dessa semana passada, quando eu vi que o James Webb talvez tenha encontrado estrelas de matéria escura. Cara, aí eu olhei, sabe? Aí eu comecei uma brisa do tipo... Cara, o James Webb é muito foda, né? Aí eu fiquei tipo... E eu tô vivendo, neste momento, que o James Webb foi lançado. E eu vi o James Webb ser lançado, assim, e tô vendo esses avanços que ele tá tendo, tipo... Cara, que... Sabe, assim, é o primeiro momento, sabe? Da humanidade, assim. E aí você fica, cara, eu tive essa brisa semana passada. Queria durar mais um pouquinho, umas 2, 3 vidinhas, né? Tipo assim, cara, o James Webb é muito foda. E assim, agora vai ter o Vera Rubin, né? E aí o GMT, e aí tem todos esses telescópios que estão sendo, assim, e, cara, a gente vai viver isso, sabe? A primeira... A gente somos os primeiros humanos a viver, primeiros humanos a ver um buraco negro. Já pensou parar nisso? É mesmo. Tipo, nós somos os primeiros humanos a ver um buraco negro. Tipo, na história. Isso que você tá falando que o James Webb pode ter encontrado uma estrela de matéria escura. A gente, como humanidade, a gente teorizou isso? Teorizou. Assim, ela tem bastante hipótese sobre isso, mas assim, a gente fala matéria escura e a ideia que vem é uma estrela invisível, uma estrela escura, enfim, é essa ideia que vem. Mas não. Elas seriam estrelas normais, basicamente. Só que no interior delas teria matéria escura. E aí, nesse caso, favorece a ideia de que matéria escura são WIMPs, né? Que são aquelas partículas que têm pouca interação, que só interagem gravitacionalmente. Tá. Então, ela favorece essa natureza da matéria escura. Matéria escura... Matéria escura é o que a gente imagina que dá liga pro universo. Pro universo, a matéria que dá liga pro universo, dá liga pras galáxias, dá liga, tipo, para a rede cósmica do universo, é a matéria escura, que representa 25% do universo, enquanto a matéria visível é 5%. Isso é, assim... Sinistro, né? É absurdo, assim, é absurdo. Mas, então, e aí naquela época... Porque hoje a matéria escura, a ideia que a gente tem da matéria escura é que ela tá muito difusa, né? Ela tá muito, assim, tipo, espalhada, no caso. Assim, ela funciona como uma cola, mas, assim, não é como se tivesse, assim, uma matéria escura aqui, um blob de matéria escura exatamente aqui, sabe? Ela tá muito, assim, tipo, difusa. Como se fosse um tecido? Como se fosse um tecido, tipo, bem espalhado, funcionando como uma cola mesmo, mas bem espalhada. Só que naquela época, no universo jovem, o universo era menor, né? E a matéria escura, então, ela tava mais concentrada, porque o universo era mais jovem, o universo era menorzinho também. Então, nessas condições, poderia acontecer de uma estrela estar se formando e aí ter matéria escura um pouco mais concentrada e a matéria escura acabar caindo ali no centro dessa estrela. Aí, nessa ideia que favorece a partícula WIMP, né, que é a partícula que não interage, o WIMP é Weakly Interacting Particle, Massive Particle. Então, essas partículas, quando elas se juntam, elas se aniquilam e liberam energia. E aí, nesse caso de uma estrela escura, seria que no interior dessas estrelas tem WIMPs, né, e elas estariam uma colidindo com a outra e se aniquilando, e a energia estaria funcionando como a pressão de radiação, né? Então, estaria como, tipo, mantendo o equilíbrio hidrostático. E aí, o que saiu nesse artigo é de que quando você olha para alguns pontos do universo, de algumas bolinhas, a gente chama essas bolinhas de little red dots, ou pequenas bolinhas vermelhas, poderiam ser essas estrelas escuras. E o que eles argumentam, eles têm um argumento muito bom, é que no modelo teórico, essas estrelas escuras, elas têm um vale em cerca de 0,167 ou 168 microns, alguma coisa assim. E aí tem um vale, e de fato eles encontram esse vale. E assim, então assim, são candidatos, mas ainda precisa de muita observação e precisa de outros grupos comprovarem o que esse grupo encontrou. Então assim, ainda tem muita coisa no chão, mas o interessante dessas estrelas escuras é que assim, se for confirmado em algum momento, assim, vai demorar muito tempo para ser confirmado, ou descartado também, é que elas poderiam explicar por que nós vemos buracos negros tão grandes já no início do universo. Porque essas estrelas têm uma vida muito curta, então elas
virariam um buraco negro muito rapidamente e seriam buracos negros massivos que serviriam de semente para buracos negros supermassivos. Então, elas ajudariam a explicar dois quebra-cabeça aí, né? Mas assim, ainda é muito incerto, mas assim, na hora que eu vi, eu fiquei tipo assim, caralho, mano, tipo, o James Webb vai descobrir o segredo do universo inteiro, velho. E aí a gente tá assistindo isso, sabe? A gente tá assistindo de camarote, sabe? É absurdo, assim. O que a gente chama de matéria... Isso que você falou que é o que a gente chama de matéria escura, é só... O nome matéria escura é só uma convenção. É só uma convenção. Dark Matter. Eu nem lembro como que chegou, mas... assim, mas foi meio que uma brincadeira. E aí virou... Astrônomo não tem muito disso. Tipo, Black Hole também foi uma brincadeira. Buraco de minhoca também foi uma brincadeira. E aí acabou virando nome, sabe? Astrônomo é péssimo pra dar nome. É tipo os nomes do telescópio. Tipo, Very Large Telescope. Tipo, telescópio muito grande. Aí agora tem o extremamente... telescópio extremamente grande. Esse telescópio muito... Tipo assim, ele... Entendi. Astrônomo não sabe dar nome pras coisas, sabe? Só vai. Mas aí a gente tem o James Webb e tem você mencionou Vera Rubin. Vera Rubin, que tá pra... Se não me engano, ele já começou, assim, as primeiras observações, mas tá na parte de calibração ainda. Né? Já até saiu algumas imagens dele há algum tempo atrás. E, assim, o Vera Rubin, ele vai mapear o céu todo dia, basicamente. E, assim, ele vai ter informação sobre o céu. Então, assim, enquanto ele tá olhando pra noite, né? Então, assim, ele tá no Chile, se não me engano. E aí, ele vai mapear todo o céu, tipo, todo dia, gerando, assim, absurdos. Eu não lembro o número exato de quantos petabytes de dados vai gerar. Mas eu sei que o storage dele é tanto que é um problema. Tá tendo um problema os astrônomos para entender como que eles vão guardar tantos dados que o Vera Rubin vai resolver. E como o Vera Rubin ele vai mapear todo dia, você vai conseguir saber, tipo, acompanhar um evento, por exemplo, que, tipo, você não acompanharia, sabe? Um evento muito rápido, por exemplo. Então, o Vera Rubin, assim, ele é sensacional, assim. É um telescópio com um objetivo diferente do James Webb. Um objetivo diferente. O Vera Rubin é entender matéria escura, no caso. Por isso que o nome Vera Rubin, né? De matéria, que ela é a precursora, a mãe da matéria escura, que a gente chama. Então, ele é entender matéria escura e energia escura. Então, por isso que ele vai mapear todo dia, né, o céu para tentar entender essas pequenas diferenças e tentar encontrar alguma resposta. Já o James Webb, não. O James Webb, a ideia dele era sempre observar o início do universo e atmosferas de exoplanetas, né? Então, ele tinha essas missões quando ele foi lançado. Exoplaneta é um planeta que poderia ter alguma semelhanças com a Terra. Não só com a Terra, seria... Então, acredita que tem um BO nisso? É mesmo? Tem um BO nisso, porque assim... Teve a convenção de 2006 que Plutão deixou de ser planeta, lembra? Que aí virou as três categorias. O que é um planeta, né? Tem que seguir 3 categorias. Primeiro, orbitar o Sol. Necessariamente precisa orbitar o Sol. Segundo, ser esférico. Então, ele precisa ter gravidade suficiente... Então, a Terra já tá fora. Não, a Terra continua dentro. E o terceiro é limpar a órbita. E quando a gente diz limpar a órbita, é que na órbita dele, ele tem que ser o objeto dominante. Por exemplo, a Terra tem a Lua, só que ainda assim a Lua meio que cede para a gravidade da Terra, né? Então a Terra limpou a órbita dele e a Terra é um planeta. Mercúrio, ele é pequeno. Inclusive, se não me engano, ele é quase o tamanho de Marte, assim, de Plutão. Só que qual a diferença dele para Plutão? Ele conseguiu limpar a órbita dele, Plutão não conseguiu limpar a órbita dele. Tem essas diferenças, né? Esse Mercúrio acho que é menor do que a Lua, se não me engano. Alguma coisa assim. Então, mas tem essa diferença. E aí, tem essas 3. Ok, beleza, essa é a definição de planeta. Só que, e um planeta fora do sistema solar não corresponde a orbitar o Sol. É verdade. Como que você define isso? E exoplaneta não é uma definição, tipo, oficial. E aí agora tem astrônomos entrando com pedido, né, para IAU, né, ter outra convenção para modificarem novamente a definição de planeta, para introduzirem exoplanetas como planetas também.